PIT Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Oi, tudo bem? Segunda-feira, 21 de outubro de 2019, eu sou Marilis Pereira Jorge e este é o Segunda Chamada. Hoje com Mara Luque, Pedro Doria, Bruno Bogosian e a deputada Tabata Amaral, que está com os dois pés fora do PDT. Tem gente considerando a Tabata uma luz no fim do túnel da política de extremos e há quem a considere uma traidora. E é com isso que a gente começa o programa Traição. As punhaladas pelas costas no PSL, partido que ainda é do presidente. Enquanto isso, as manchas de óleo nas praias do Nordeste avançam. O Chile decreta estado de emergência. E falando de amor, você conhece bodas de papel, bodas de prata, de ouro, mas e bodas de chifre? Conhece? Dica, é comemorado aos 23 anos de casado. E nada disso é com você, porque eu sei que você é fiel. Então se inscreve no My News, toca o sininho e nada de sair piriguetando por outros canais, que o Segunda Chamada tá só começando. Continua a treta no PSL, rachado entre bolsonaristas fiéis ao presidente da República e bivaristas que estão ao lado do presidente do partido, Luciano Bivar. A semana foi de áudios vazados. Em um deles, Bolsonaro articula as assinaturas para remover o delegado Valdir da liderança. Em outro, o delegado ameaça implodir Bolsonaro, a quem chamou de vagabundo, numa conversa com vários deputados que reclamavam do presidente. Também teve Joyce Hasselmann, destituída da liderança do governo no Congresso. Joyce e Carlos Bolsonaro trocaram ofensas e indiretas com emojis no Twitter, uma discussão típica de quinta série. E Eduardo Bolsonaro, irmão de Carlos, que quer a vaga do delegado Valdir, periga ser suspenso do PSL. É sempre bom lembrar que o programa hoje está sendo gravado no começo da tarde de segunda-feira e só é publicado às 8h30 da noite. Então, provavelmente, muita coisa que a gente falar por aqui já pode ter acontecido até lá. Ô Bruno, muita gente aponta a falta de experiência, para não dizer despreparo, de um partido nanico. Mas muitos parlamentares, como a própria deputada Tabata, também estão no primeiro mandato. O que explica esse comportamento bombástico do pessoal do PSL? O próprio presidente Bolsonaro, hoje no Japão, disse que esse é um dos motivos dessa crise ou desse desentendimento dentro do PSL, que os deputados são novatos, não têm muita experiência, e ele aí usa o próprio caso dele. Fala, eu tenho 28 anos, eu tive 28 anos de experiência no Congresso, eu sei como essas coisas funcionam. Bom, mas ele foi um dos fatores que, enfim, provocaram essa crise dentro do PSL. O personagem central ali, exatamente, né? O próprio comportamento, enfim, de certa maneira, de botar combustível sempre nas crises, nos desentendimentos, de tentar interferir especificamente nessa briga interna, foi uma das coisas que provocaram essa crise. Agora, não é justo você dizer que um deputado novato necessariamente vai entrar em conflito, entrar em choque com os outros, né? Enfim, a gente tem vários casos, até dentro do próprio PSL, de muita gente que trabalhou na articulação política, que trabalhou na composição. O que está acontecendo agora, na verdade, é uma óbvia briga por poder, uma briga por espaço, uma briga por dinheiro, uma briga por comando do cofre do partido. O Luciano Bivar, ele tem, de fato, agora um cofre muito abastecido. Um dinheirão que ele nunca imaginou. E outra, vamos lembrar outra coisa. O Bivar não é um novato. Pelo contrário, o Bivar é um velho conhecedor e um conhecido ali no Congresso. O que ele tem de novo é o dinheiro na mão. Então, não vamos dizer que é uma questão de experiência, é uma questão de dinheiro e poder. Bivar, aliás, é um que nós, rubro-negros aqui do Rio, conhecemos desde 1987. Conta isso, porque eu não sei. Como assim? É o sujeito que quer levar o título brasileiro do Flamengo de 1987 para o Esporte Clube Recife. Ah, tá, obrigado. É um que é um roubo dos piores e mais inimagináveis. Brincadeiras à parte, não que isso seja de fato brincadeira, eu chamaria até atenção, só completando o que você está dizendo, Bruno, que a coisa que mais chama atenção nessa briga do PSL é que é uma briga que o presidente da República comprou, partiu para cima do partido e perdeu. Um presidente da República comprar uma briga com o próprio partido já é uma coisa inaudita. Comprar essa briga e perder uma disputa para a liderança da Câmara dos Deputados é de um amadorismo
abissal, é de ficar abismado o que está acontecendo. Com dois agravantes também. Tabata, você está num primeiro mandato, também não tem experiência nessa vida, nessa articulação política. Como é que você está vendo isso que está acontecendo no partido do presidente? Para mim, ficam duas coisas que preocupam, e aproveitar para agradecer pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Acho que a primeira delas é que há um enfraquecimento ainda maior do governo dentro da Câmara e do governo como um todo. E mesmo sendo da oposição, é muito gritante o quanto que esse enfraquecimento ele atua no dia a dia. A Câmara ela tem um protagonismo cada vez maior, mas tem muitas coisas que são de papel do Legislativo. E quando eu trago para a minha área, que é a educação, tem muita coisa que está em um grande apagão, que a gente não tem direcionamento, que a gente não tem atuação, e aí já depois quase de um ano de governo. Então, qual que é a minha preocupação? Que com mais um enfraquecimento, com mais uma divisão, o governo já não tinha um grupo muito grande dentro do parlamento, a gente cada vez fique mais sem direcionamento e a deriva como país. E você... Então, desculpa. não só, mesmo sendo de oposição, me preocupa, eu acho que vai ter consequências para quem está na ponta. E uma outra coisa, eu acho que esse é um sintoma de como que os partidos estão desconectados com a sociedade. E é uma coisa velha, a sociedade não confia em partidos, a gente sabe que eles não têm uma ideologia concentrada, que eles não têm um programa de país, mas só discordo um pouco da solução que o PSL está trazendo. E eu acho que é importante dizer... A discussão está sendo muito na linha de partidos não funcionam, não servem para nada, candidaturas independentes, avulsas, e eu acho que vale a pena a gente falar mais tarde aqui sobre uma outra visão, que é como é que a gente faz então para curar essa coisa? Deixar de virar as costas e falar partidos não prestam porque são importantes na democracia, mas como é que a gente começa a trazer os partidos mais próximos da sociedade e dar um rumo um pouco para essa discussão? A gente vai falar daqui a pouco exatamente sobre essa questão, mas o que você queria perguntar, Mari? Não, isso que a deputada colocou... A gente tem que chamar a atenção, ela jogou luz nas questões da educação extremamente importantes. Mas você tem toda uma agenda para passar pelo Congresso, para destravar a economia, e que o presidente já mostrou que não tem habilidade para articulação, e agora nem com o próprio partido ele consegue ter essa coalizão para conseguir passar essa agenda. Isso é muito grave, porque quando ele foi eleito, havia uma expectativa, as projeções de crescimento estavam em 3% ao ano. Isso foi se reduzindo, hoje estamos trabalhando com menos de 1%. Os agentes econômicos estavam muito confiantes nessa agenda liberal, e o Paulo Guedes e tal. O problema é que eles não conseguem sequer passar a agenda. A agenda da Previdência atrasou muito, a agenda da reforma tributária e pacto federativo já mostrou que o pau vai comer, porque já começou a comer com a questão lá da cessão onerosa, e aquilo foi só o começo, né? E tem uma série de outras coisas importantíssimas para a renovação do Estado brasileiro, para reativar a economia, a educação, inclusive, e que estão travadas, e vão ficar travadas porque passam pelo Congresso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa crise toda começou naquela saída do Bolsonaro ali naquele dia que ele estava saindo do tradicional saída dele do Alvorada. Exatamente. Estava saindo do Alvorada e tirou aquela foto com um seguidor ali e disse que não era para postar foto porque o Bivar estava muito queimado. Dias depois, eu não sei exatamente quantos dias, né, o Bivar foi alvo de busca e apreensão. Vocês acham que o Bolsonaro já sabia que isso ia acontecer? Acho. E ele poderia estar sabendo? Não. Como é que o presidente da República sabe que a Polícia Federal vai fazer uma ação contra um parlamentar? O ministro da Justiça teria que contar para ele, o ministro da Justiça também não deveria saber, a gente está falando do Sérgio Moro, isso deveria ser uma informação que no máximo o diretor-geral da Polícia Federal, o Bruno me corrija se eu estiver falando uma bobagem, no máximo o diretor-geral da Polícia Federal deveria estar sabendo isso e não necessariamente precisaria. Agora, não é uma informação que o ministro da Justiça deveria ter. É grave, não é? Se comprovado. É complexo porque... A gente não tem como saber, sim, né? Claro, mas tudo indica que sim. Não é a primeira vez que o Sérgio Moro dá indícios de que sabe o que está acontecendo na PF e que passa, inclusive, essas informações para o presidente. Teve aquele momento no Japão em que o Bolsonaro contou, inclusive, de o Moro ter avisado a ele de uma determinada operação da PF. Isso. Né? Foi exatamente. E depois o Bolsonaro fala que teve acesso a um relatório, teve acesso a informações, Isso. e depois o Ministério da Justiça negou, dizendo que não mandou nada para ele. Então, bom.
alguém está errado ou alguém está mentindo. Uma coisa aí que eu acho que envolve isso tudo, que é o enfraquecimento muito grande de algumas instituições. Sim. Eu acho que nada se levou a cabo ainda, de forma concreta, as instituições ainda são fortes, mas tem muita gente decepcionada porque, especialmente no combate à corrupção, parece que não é tanto assim. E muita gente elegeu o Bolsonaro, e eu conheço muitas pessoas, porque era o anti-PT, porque era quem ia lutar pelo combate à corrupção, quem ia lutar pela melhora da economia. Então a gente começa a ver, isso eu vi muito na Câmara, muitas quebras dentro do partido e também da base de apoio justamente por esse ponto. Porque parece que combate à corrupção até determinados limites pessoais. E eu acho que isso fala um pouco disso. Na hora que interfere no partido, na hora que interfere nos filhos, na hora que interfere no poder, então não é tão bem assim que a gente vai seguir esse combate que a gente Você vê tanto alardeou. instituições deixando de ser de Estado e virando uma instituição de governo. E a gente está sem um chefe de Estado, né? Quando o Bolsonaro vai para fora e fala para aquele 1/3 que o apoia, que é o que ele fez na ONU, e não fala para o mundo, e não fala e não respeita outros presidentes, ele é qualquer coisa menos um chefe de Estado. E eu acho que conversa com o que vocês trouxeram agora. E, deputada, essa questão sobre enfim, o enfraquecimento das instituições, especificamente quando a gente fala das instituições de investigação, Receita, COAF, Polícia Federal, o que a gente observa no Congresso, e talvez você consiga enxergar isso de perto, esses movimentos do Bolsonaro, eles têm respaldo em uma grande parte também da Câmara, porque existem deputados parlamentares, Sim. partidos especificamente, que têm interesse também em podar um pouco o avanço das instituições, dessas instituições de investigação sobre a classe política. O que você acha disso? Você observa dentro do Congresso também esse comportamento? Sim, tem algumas coisas que para mim são muito emblemáticas e eu tento transformar a frustração em vamos trazer mais gente para cá. É claro que tem um grupo que trabalha pelo combate à corrupção, tem um grupo que trabalha pelas mulheres, pela educação, etc, etc. Mas parece que tem algumas pautas que elas se impõem a tudo. Tem pautas que conseguem unir esquerda, direita, governo, oposição, e pautas que beneficiam partidos é uma delas. A gente votou um PL que, na minha visão, é absurdo. Ele basicamente flexibiliza o Caixa 2, ele tira o teto de gastos de campanha e você não viu uma mobilização da oposição ou de uma galera que no plenário é contra a corrupção, etc. A gente abriu a porta para a corrupção dentro dos partidos agora já em 2020. Para todos os partidos. Para todos os partidos. Então eu acho que essa é uma coisa que, sabe, na hora do vamos ver, na hora do poder, na hora do dinheiro, não é bem assim. Então é muito frustrante estar na Câmara. Houveram alguns votos de obstrução, mas nessa votação foram 17 votos contra. É absurdo. O meu incluído, então eu mais 16. E a gente tenta fazer, mas tem pautas que não, que unem realmente a galera. E aí a gente fala um pouco dessa renovação. Que tanto que essa palavra de nova política, essa expressão não foi usada para esconder coisas muito velhas. E aí quando a gente fala... Eu sou contra. Tem gente que tenta explicar, mas para mim é um absurdo. Da compra de votos com emendas, que a gente sabe que são um grande financiamento de corrupção. Quando a gente fala dessas coisas, não mudou tanto assim. E aí tem gente que se decepciona, tem gente que se adapta. E eu acho que a gente tem que olhar para isso. Bom, em vez de se preocupar com briga de comadres no partido, o presidente deveria olhar com mais atenção a situação das praias do Nordeste, onde as manchas de óleo seguem avançando. O Ministério Público Federal entrou na Justiça contra o governo para que seja acionado o Plano Nacional de Contingência. O procurador Ramiro Roquembar disse que tudo que se apurou é que a União não está adotando as medidas adequadas em relação a esse desastre ambiental. O governador da Bahia, Rui Costa, fez acusações ao Ministério do Meio Ambiente, fez acusações ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que rebateu no mesmo nível. As manchas já chegaram em 9 estados. Bruno, o que está acontecendo? Por que o governo não conseguiu articular um plano para minimizar esses efeitos desse desastre? Porque só ontem, né, a gente viu, por exemplo, uma coletiva do IBAMA, Marinha, e tem já... Desde o começo de setembro a gente está vivendo isso. Porque está mais interessado em fazer política, como sempre, em cima dos fatos que chamam a atenção. O que tem acontecido nos últimos dias, inclusive, mesmo depois que o vazamento tomou uma gravidade enorme, que ficou muito mais visível, os efeitos ficaram muito mais visíveis. Enfim, os agentes do governo, parlamentares do PSL, que são muito ligados ao governo, continuam fazendo política em cima disso, discutindo que o óleo veio da Venezuela e por que veio da Venezuela a culpa é da esquerda. Como se isso fosse como se fosse uma conspiração maluca de que alguém derramou óleo propositalmente, que o governo da Venezuela, do Maduro, derramou óleo propositalmente a 600 quilômetros da costa para que fosse levado, né? Exatamente, além de tudo. Ou no momento que ele não tem tanto. O ministro Ricardo Salles, agora recentemente, de novo, fala que o Greenpeace, as ONGs que estavam tão preocupadas com o desmatamento da Amazônia, as queimadas na Amazônia, não estão fazendo nada para ajudar.
enfim, é uma contradição absoluta, né? Porque quando as ONGs estavam atuando na Amazônia, era uma interferência na soberania como nacional. se não estivessem denunciando e tudo mais, né? Estão todas. Mas dizendo que o Greenpeace não está fazendo nada para limpar o óleo. Enfim. E tem a questão da responsabilidade. 2 dos conselhos que teriam ajudado nessa articulação foram desmontados no começo do ano. Então, eu acho que tem muito de atrapalhação que, não por ser atrapalhação, merece menos crítica. O governo não está articulado, está perdendo nas coisas básicas, no feijão com arroz. Então, como é que você desmonta 2 coisas que são importantes, não pensa nas consequências e na hora que vem um problema fala, ONGs me ajudem? Isso é papel do executivo, Mas os conselhos são conselhos do esquerdismo, eles são sinais da penetração do marxismo cultural na estrutura foram criados em 2013 no governo Dilma, né? É aquele tipo de conselho que existe igual o plano de saúde, é para não usar, né? Você paga para não usar. E daí nunca tinha sido usado, foi o maior desastre que a gente teve ambiental nesse sentido no Brasil. E agora, quando a gente precisa, a gente não tem essa resposta do governo, as pessoas estão lá batendo cabeça, IBAMA dizendo que essa limpeza tem que ser feita só quando esse óleo chegar na praia, e o que a gente tem visto, na verdade, é a população arregaçando as mangas. Pescadores, marisqueiros, população ribeirinha não, mas litorânea sofrendo muito com isso. E acho que é bom só... É claro que o governo não é culpado por isso. Ninguém gostaria que isso acontecesse. E para as pessoas entenderem, quem perdeu esse óleo perdeu muito dinheiro. Então, é absurdo pensar que alguém fez propositalmente. Mas o governo é responsável a partir do momento que não responde. Que deixa passar dias, semanas, até um mês e não faz nada. Mara, é muito cedo ainda para a gente calcular quanto de dinheiro esses estados, né, essas economias locais vão perder com esse desastre. Mas é muito, não é? Como é que você vê essa... Sim, a deputada até falou das comunidades que vão ser afetadas diretamente. Então, você pode até pensar, em relação ao PIB, nem é tão significativo. Ainda é cedo para calcular, acho até que vai ter uma importância. Mas para a vida dessas pessoas que vivem ali em função dessa economia é muito grave. Mas tem um outro ponto que eu acho que ainda é mais grave, é a posição do presidente para o mundo como chefe de Estado. Era uma oportunidade para mostrar que ele, de fato, tem uma preocupação ambiental, porque isso está no centro hoje. Já está lá a ministra viajando com ele, a ministra da Agricultura, lá fazendo malabarismos para dizer que não é bem assim, que é para o agribusiness brasileiro não ser retaliado pelas questões ambientais. Mas nem isso ele faz. Então, o país está perdendo muito, isso é difícil de você quantificar em relação ao PIB. Power que a gente aprende. Exatamente. A gente está perdendo muito, mas muito mesmo, num momento que para a economia brasileira, para destravar a economia brasileira, o capital internacional, o investimento estrangeiro é importante para participar das privatizações, das concessões, de tudo o que vai ser feito. Porque até agora o ministro Tarcísio é avaliado, bem avaliado, até pelo Ciro Gomes, pelo trabalho que está sendo feito, mas ele está fazendo um trabalho deixado pelo governo Temer. O grande que não tira ele o mérito, ele está fazendo um bom trabalho, mas ele está dando continuidade ao que ele herdou. Do trabalho do governo Temer, do governo Bolsonaro, ele vai começar agora, né? Bom, o Bolsonaro só pensa em política mesmo e diz que tem vários convites de outras legendas caso decida sair do PSL e que leva metade do partido com ele. Para ele é mais fácil. Para políticos que ocupam cargo eletivo no sistema proporcional, quer dizer, deputados e vereadores, o mandato pertence ao partido e o parlamentar pode ser cassado se pedir desfiliação sem justa causa. A desfiliação é permitida se for para fundar uma nova legenda, se ele estiver descontente com a fusão com outro partido, se o partido mudar a linha ideológica ou se o parlamentar se sentir discriminado pela direção. Tabata, essa foi a justificativa que você apresentou para pedir a desfiliação do PDT semana passada. Mas a Lei 9.096 de 1995, chamada Lei dos Partidos Políticos, diz que você deveria subordinar sua ação parlamentar às diretrizes do partido. Então, o tratamento que você recebeu da direção do PDT pode ser encarado como uma reação ao seu voto pela reforma da Previdência? Eu acho que tem uma coisa um pouco maior. E aí tem umas 3 perguntas que eu captei na sua fala. Primeiro ponto,
o Estatuto do Partido, ele dá diretrizes e regras sobre como é que a gente toma adesão em conjunto para que ela possa ser imposta à bancada. E isso não foi seguido. Então e acho que foi um erro de confiança da bancada, a gente poderia ter pedido uma liminar para liberar o voto no dia da votação da Previdência, explicando para as pessoas. A gente teve o fechamento de questão, que é quando você reúne todo mundo a nível nacional para bater o martelo, com um texto lá em março do governo Bolsonaro, ou seja, 4 meses antes da votação. E aí, passado nesses 4 meses, alguns membros da bancada trabalharam muito para poder alterar. Eu trabalhei muito fortemente na questão dos professores e das mulheres, que são minhas causas. Negociamos, inclusive, com a bancada de segurança, o que foi um aprendizado incrível para mim, de chegar e falar, olha, estou aqui defendendo junto com a bancada de educação, vamos unir esforços. A gente conseguiu tirar o BPC, aposentadoria rural, capitalização, basicamente o que as pessoas pediram na oposição, a questão do abono. E aí chegou no dia da votação, a gente não conseguia novas reuniões para poder falar, olha, temos um texto novo, está caminhando para ser um texto diferente. O PSB conseguiu fazer uma reunião meio que emergencial para poder fechar a questão, mas o PDT ignorou o que o próprio estatuto diz. Então a gente ficou num limbo muito grande, era 1/3 da bancada, falando, mas o que acontece nesse caso? Fomos conversar com as lideranças partidárias, a reação não foi como a gente esperava. Aí já não importava tanto o que o partido falou na campanha, o que defendeu de reforma da Previdência, importava a próxima eleição, que na cabeça de todo mundo já está se aproximando, que é bastante absurdo. Tem uma outra coisa, que aí eu falo da sua segunda pergunta. Logo depois da votação da Previdência, houve uma perseguição muito grande de líderes partidários, enfim, emitindo acusações e mentiras que sabiam ser mentiras, falando de uma forma muito pessoal e muito desproporcional. Por exemplo? Ciro Gomes falando que eu servia a 2 senhores, o que primeiro é um machismo muito grande, porque, e aí é uma discussão longuíssima, mas uma mulher jovem sempre vai seguir algum senhor na cabeça dessas pessoas. Eu não poderia estar seguindo simplesmente a minha convicção e os meus estudos. Então o que ele quis dizer é que eu deixei de seguir ao senhor, que seria ele, na cabeça dele, para seguir a um outro senhor que cada dia ele dizia ser uma pessoa diferente. Dizendo que eu era infiltrada, que eu estava em um partido clandestino. E aí eu me lembro das vezes que ele elogiou o movimento que a gente criou, que é um movimento que faz uma ponte entre a sociedade e os partidos, e várias mentiras. Então eles sabem que isso não é verdade, mas foi usado para marcar posição, para bombar na mídia, para bombar nas redes, pensando no próximo pleito eleitoral. E aí a honra da pessoa fica onde? E aí eu falo sobre a sua terceira pergunta. Essa perseguição, ela não foi igual para todos os membros. E a gente viu que o voto muito corajoso da senadora Cátia Abreu... Eu ia perguntar isso para você. Não foi respondido com absolutamente nada, passou em branco. E aí eles dizem, não, porque ela é um quadro de grande valor. E eu sou o quê? E os outros são o quê? Então, na minha visão... Como é que você vê essa diferença de tratamento? Não é sobre a Previdência. É sobre o que a gente leva, é sobre o quanto que a gente incomoda. Tem algumas pessoas ali que estavam ocupando um espaço quando a gente fala de ideias que era diferente. Algumas pessoas trabalharam mais para mudar o voto da Previdência. Algumas pessoas sentaram com o pessoal do governo para negociar. E foram pé no chão, não viraram as costas para o problema. Foram para a mesa, foram para o fronte. Algumas pessoas estão defendendo práticas diferentes. Quando a gente fala de destinação de emendas, quando a gente fala de montagem de equipe. E eu acho que é esse espaço que incomoda. A Previdência foi só o beco de saída ali. O PDT tinha um substitutivo à reforma da Previdência, que foi feito pelo deputado Mauro Benevides Filho. Bastante arrojado até o substitutivo, com redução do teto do INSS. E que não foi avante. Não houve uma mobilização em torno desse substitutivo. Por quê? Eu acho que política é uma palavra boa. E eu acho que a boa política não foi feita aí. Infelizmente, o deputado Mauro Benevides voltou para o Ceará no momento mais importante que a gente teve até então no Congresso. E aí, enfim, não cabe a mim avaliar isso, cabe à direção partidária. Infelizmente, eu não vi o PDT junto com a oposição negociando isso, porque dá muito trabalho. Eu sei as reuniões que a bancada feminina teve que fazer com o Marinho. Algumas reuniões, assim, com a voz lá em cima. As reuniões que a bancada da educação fez com a bancada de segurança. Essa política não foi feita, que é você sentar, negociar e se comprometer com cumprir. Essa política não foi feita. Por quê? Porque não convinha fazer. Porque a oposição está jogando com quanto pior, melhor, porque se passa uma reforma da Previdência, ainda que não seja do governo, fosse o substitutivo, porque o substitutivo dele era bom, isso, para a economia, é um sinal muito bom, seria um sinal muito bom. Então, quer dizer, não é uma questão de passar, é uma questão
de não ter conseguido dessa mobilização em cima do substitutivo, não tem que aprovar nada, para o quanto pior, melhor? O que é melhor? O que é mais fácil de fazer na próxima eleição? Você dizer para uma população que não sabe o que aconteceu, com todos os ataques que eu recebo, 90% são com informações que não são verdadeiras. Você explicar o que foi a reforma da Previdência, você explicar que era importante, você explicar que a gente aprovou esse ano crédito para pagar Bolsa Família e Previdência porque não tinha mais dinheiro, ou você falar que alguns monstros acabaram com a aposentadoria que você lutou contra. É muito mais fácil a segunda história. Agora, uma liderança política que me inspira é uma liderança que tem coragem de falar a verdade e tomar decisão difícil. Não é o que aconteceu ali. E tem um outro problema, isso é muito ruim para a esquerda, porque passa a impressão de que tem um grupo do país que não é responsável, que não está nem aí para as finanças públicas, que só se preocupa com a próxima eleição. Todo mundo perde com essa postura que a gente viu. Mas, do ponto de vista lógico, é muito mais fácil seguir o caminho da negação. Não tem déficit, o dinheiro está sobrando, até etc, porque nos etc. estados, por exemplo, no Ceará, o Ceará fez uma reforma da Previdência. E foi muito o que me inspirou a ir para o PDT. Eu não conhecia partidos quando eu fiz a escolha, mas eu tinha trabalhado em Sobral, no Ceará, em 2 momentos. E eu vi um governo que era o que eu sonhava, que é onde eu me encaixo na visão de mundo, que era fiscalmente responsável. O Ceará está muito melhor hoje do que vários estados, que se preocupou em combater a desigualdade, se preocupou com a educação. Eu só queria que isso tivesse refletido na política nacional também. Eu tenho umas perguntas aqui que mandaram para a gente para ser feita para você, mas você queria perguntar alguma coisa ou já passou? Eu tenho 2 perguntas um pouco mais específicas. Eu acho que de alguma forma estão conectadas, deputada. A primeira é uma que vai depender essencialmente da sua percepção. Será que não houve, por parte do Ciro, ciúme em relação a você? Porque, afinal de contas, é uma liderança política de esquerda nova, surgindo com um tipo de discurso que é de esquerda, porém é muito distinto do tipo de discurso de esquerda que tem se feito no Brasil e que acontece dentro do partido dele. E aí, dessa pergunta sobre se você não percebe algum ciúme por parte do Ciro, eu emendo numa segunda, que é o seguinte: existe no Brasil, a impressão que eu tenho olhando para a política brasileira hoje é o seguinte: a gente tem uma direita populista do século XXI, que é terrível no sentido de que é extremamente demagógica, mas que é extremamente hábil no digital, que constrói e que está interligada num movimento internacional, né? Não é uma coisa que está separada do mundo. E, no entanto, a gente está com uma esquerda que mantém um discurso ali dos anos 30, 40. A gente tem uma esquerda do século XX que está lutando contra os fantasmas do século XX. Agora, se a gente vai, por exemplo, na Europa, com a ascensão dos verdes na Alemanha, com a geringonça em Portugal, você vê o surgimento de uma esquerda que é uma esquerda nova, fiscalmente muito responsável, preocupada com a economia e que tenta integrar as questões da política liberal junto com preocupações de cunho social, que é uma coisa que não existe no Brasil. A senhora, obviamente, representa isso no discurso aqui no Brasil. Tem mais gente? Tem um movimento? Tem um partido para surgir daí? Vamos lá. 2 perguntas bem simples. Ciúme e nova esquerda. Tem uma coluna da Marilis que foi muito gentil comigo e que o final para mim foi genial, que falava de uma esquerda que não sabe como se fazer relevante. E para mim isso é muito importante e conversa com a sua pergunta, porque eu acho que seria um pouco... Enfim, não estou dentro do coração do Ciro para saber o que ele está sentindo, mas eu sei que, de uma forma geral, tem um grupo político que não sabe se fazer relevante nos dias de hoje e que perdeu espaço, por exemplo, para o Bolsonaro. Eu acho que não sabe se fazer relevante nos dias de hoje porque deixou de falar com a população que está ali na ponta. E eu brinco, eu venho de uma família muito típica da periferia de São Paulo. Minha mãe baiana, meu pai paraibano, a gente mora em uma ocupação e minha família sempre votou com o mesmo amor no PSDB e no PT. E é isso que é a periferia de São Paulo, porque em determinados momentos ela entendia que o Lula era a vida dela, minha mãe cresceu no sertão da Bahia, no interior, e que o PSDB estava solucionando a vida dela ao mesmo tempo. E quem não entende isso, não entendeu a periferia de São Paulo. Não sabe como é que a gente é pouco politizado e ao mesmo tempo muito politizado. Então eu acho que falta a esquerda como um todo, e enfim, talvez agora seja parte dessa solução, desse problema tudo junto,
conectar com as pessoas e falar, olha, eu tenho uma solução para a sua falta de emprego. Eu tenho uma solução para você que não aprendeu nada no ensino médio. Eu tenho uma solução para você que está pegando 2, 3 horas de ônibus por dia como minha mãe pega até hoje. Então, eu acho que sim, é uma questão mais de... A gente não sabe mais como é que se faz relevante, como é que se conecta com a população. Então, deixa eu tirar aqui quem está me... Sabe, já que o espaço é muito pequeno, eu quero reinar sozinho. Ao invés de tentar ampliar esse espaço de diálogo, conexão com a sociedade. E aí a segunda pergunta? Se tem um espaço para uma nova esquerda, para um partido. Aí vai entrar um pouco a minha parte otimista. A gente precisa demais desse espaço. E aí eu acho que a resposta não está feita porque a gente vai ter que criar ele. Não acho que o Brasil dá conta de ficar com esses extremos pro resto da vida. Porque é uma extrema esquerda e uma extrema direita que não resolve nada. Que fica criando fantasma. E tem mais gente no Congresso. Quem? Poxa, nunca é bom nomear, porque aí você magoa quem você não nomeia, e às vezes você quem você nomeia. Os dois que tiver na cabeça primeiro. Deputado Felipe Rigoni, Eu estava pensando que estava nele. aqui, um dos meus maiores parceiros que eu tenho na Já Câmara. teve aqui. Já teve Deputado Pedro Cunha Lima, um grande defensor da primeira infância. Eu não sei se ele se considera, mas para mim ele é a centro-esquerda que me inspira, progressista, fiscalmente responsável. Ele é do PSDB também, para quem não sabe, o Pedro Cunha Lima é do PSDB. Quem mais que a gente tem? E o Rigoni é do PSB. Deputada Carmen Zanotto, deputada Joênia, é uma liderança que me inspira na Câmara e a gente tem um conjunto de votações muito próximo. Então, não vou falar mais, porque aí senão... Eu vou seguir aqui todo mundo. Mas tem essas pessoas. Quer perguntar alguma coisa? A gente coisa? só está sem uma Rapidinho. liderança, um partido Não sei, hoje. vamos ver. Promete? Rapidinho, que eu tenho perguntas aqui. Então, eu vou tentar resumir um pouco. Você falou sobre a questão da vida real das pessoas, como é que o eleitor, a pessoa, olha para o político e vê como ela está afetando a própria vida. Sobre a questão específica, de novo, da reforma da Previdência, a gente não pode dizer que o discurso do Ciro Gomes é de uma primazia da responsabilidade fiscal, embora ele reconheça a necessidade da reforma da Previdência. Vocês lutaram para fazer modificações no texto, de fato elas ocorreram, mas a visão de uma parte da esquerda, e do Ciro Gomes especificamente, é de que a reforma da Previdência que passou na Câmara, ela é injusta e ela pune o trabalhador, principalmente o trabalhador de baixa renda. Como é que você consegue explicar para essa pessoa que está na ponta que o seu voto foi a favor de uma reforma que talvez seja muito amarga para... Por mais que haja essa necessidade do equilíbrio das contas, como é que você consegue explicar para o seu eleitor o efeito que a reforma vai ter sobre a vida dela? Posso emendar, então? Porque é uma pergunta, tem a ver com a pergunta dessa nossa seguidora, que é a Roberta Osório, que ela fala, por que ela, Tabata, não debateu com o eleitor dela sobre a reforma da Previdência antes da votação? É a impressão que ela tem. Porque ela não explicou qual seria a posição dela antes. Porque você sabe disso, tem vários eleitores, seguidores que se dizem decepcionados, que, enfim, dizem que não votaram em você para isso. Faltou comunicação? O que então falta explicar desse seu voto? E aí acho que a gente tem que falar um pouquinho de redes sociais como um todo. Eu nunca fui abordada na minha comunidade e eu vou na mesma missa que eu vou desde pequenininha, moro no mesmo lugar, faço gabinete itinerante de sábado na rua, com uma pessoa me atacando, me criticando, me xingando, e todos os dias são dezenas de pessoas que me enviam ameaças, mensagens horríveis. Então acho que tem um pouco disso também. A galera que está na ponta entender um pouco mais, porque tá muito sufocante a vida e a galera partidária das redes não entendeu tanto assim ou não quer entender. A milícia digital. A milícia digital. Mas aí tem um ponto dela que aí fala muito do alcance do que a gente faz nas redes sociais, etc. Você precisa comprar espaço para você ter relevância nesse lugar. E é muito difícil alcançar. Eu escrevi... Quase todos os meus artigos da Folha e do Nexo, nesse período, tratavam da questão da Previdência. 2 anos atrás, eu apresentei uma proposta construída em um grupo suprapartidário, que é o Acredito. Eu me manifestei em todas as reuniões de bancada do PDT, defendi a reforma durante a campanha, fiz um texto explicando a votação de cada voto com base em cálculo. Então, eu acho que a crítica de por que você não falou mais, ela sempre é válida. Mas também tem um ponto, o quanto mais que eu teria que fazer para chegar em todo mundo. E eu não tenho estrutura do governo de pagar outdoor, de pagar propaganda. Eu tenho as minhas redes, que às vezes, se a informação não é bombástica, não chega em tanta gente assim. Então, é claro que é frustrante para mim, como é para ela. Essa sensação de que você não falou, mas na verdade elas não foram atingidas pela informação. E ninguém é obrigado a ir na minha rede, olhar cada post, ler minhas colunas e etc, etc. Mas eu acho
acho que fala um pouco como é que a gente chega nas pessoas. Porque a fake news, a mentira, vai chegar muito antes do que a minha mensagem, que às vezes é técnica, é um pouco mais chata, etc, etc. E aí, mas essa questão que o Bruno colocou, sim, que eu acho que é importante. Vou voltar. Para mim são 2 pontos. O primeiro delas, que aí enfim, para mim é o mais frustrante, é que quem representa hoje a esquerda diz lutar pelos mais pobres, em sua grande maioria vem da classe média. E você vê isso muito no discurso. Muita gente bateu em mim dizendo, poxa, a maior parte da economia vem de quem ganha R$1.500, R$2.000. Eu não sei o que essa galera acha que é a classe mais pobre do Brasil. Meu pai ganhava 500 para sustentar 4 pessoas quando estava empregado. Quem ganha 1.000 e pouco, 2.000, infelizmente está na classe média. Não é porque eu acho bonito, é porque em um país pobre, desigual como o nosso, a gente está falando que quem ganha acima de R$2.000 está no 20% mais rico da população. Então é claro que a reforma impacta essa galera. Eu acho graça viver com R$2.000 por mês. Eu não acho, eu sei que é duro. Agora o nosso país é muito pobre e é muito desigual. Pobre mesmo é quem recebe 400, 500, 600 e não tem uma educação de qualidade, não tem nada. Então começa por aí. Quem bate falando tirou de quem ganhava 2.000, não tem o menor conhecimento da realidade dos mais pobres desse país. De cada 10 pessoas, 8 ganham menos do que isso. E tem um segundo ponto que aí é mais a gente explicar mesmo. No ritmo que a gente ia com a Previdência, daqui 7 anos, de cada R$10 do orçamento público, 8 iriam para pagar a aposentadoria. Os mais pobres no Brasil hoje são as crianças. Se eu quero realmente, do fundo do coração, acabar com a desigualdade, eu não posso gastar de cada R$10, 8 com a aposentadoria. Eu tenho que gastar em educação, eu tenho que gastar em Bolsa Família, eu tenho que gastar em coisas que mudam a vida das pessoas. Então é uma decisão dura? É, mas o dinheiro é pouco, o Brasil é muito desigual e eu tenho que saber onde eu vou colocar. Eu vou fazer 2 perguntas bem rapidinho aqui. O Mário Soares pergunta se você vai para o Novo ou para o PSDB, pois já sabemos que no PDT ela não ficará. Você já tem isso decidido? Eu não tenho isso decidido, eu não me vejo nesses partidos hoje, pela minha visão de mundo, e aí falar um pouco do que vai guiar minha decisão. Eu não sentei para conversar com nenhum partido ainda. E acho que tem a ver com o fato de eu ser xiita, com essa questão de você correta com as pessoas, etc. E eu estava sendo correta com o PDT. Eu esperei 1 mês depois do prazo que eles deram para terminar o julgamento para falar, não, vou entrar com ação, estão realmente aqui me fritando, estão me enrolando. E aí, quando eu falo de partido, não existe partido perfeito. E não existe partido 100% ético, e não existe partido dos sonhos, etc. E eu disputo cada um que dizer, não, eu sou aqui o redondinho, porque não existe isso. Porque as regras são feitas para a gente ter coisas erradas nos partidos. Os incentivos são para o que a gente está falando aqui, poder, dinheiro, etc, etc. Agora, eu vou negociar muito mais do que eu negociei no pro PDT. E quero deixar as coisas muito mais claras. Primeira coisa, espaço para eu fazer o que eu estou defendendo. Eu falei a campanha toda da reforma da Previdência, o partido também falou. Como é que da noite para o dia, por uma questão eleitoral, eu não posso mais fazer o que eu disse que faria? E aí eu vou deixar bem claro qual é a minha visão de mundo, econômica e social. Como é que tá sendo peitar o Cirão da Massa? Acho que tem Qual é o sentimento? As pessoas esquecem um pouco que eu sou um ser humano. E é claro que eu me magoei, eu não achei bonito o que aconteceu. É uma pessoa que, enfim, eu me inspirava, que eu vi o que fez no Ceará, eu vi o que fez em Sobral. E que eu falei, cara, essa pessoa me inspira. Eu pedi muito voto pro Ciro. E eu convenci algumas pessoas a votarem nele. Então, quando a gente perde uma referência na política, quando uma pessoa que você admirava inventa coisas sobre ti, não tem muito espaço para um sentimento que não seja tristeza, decepção. E quando as pessoas saem inventando 1 milhão de histórias sobre mim, elas esquecem que eu sou um ser humano, que eu choro, que eu me frustro, que eu me decepciono. Mas vem num pacote de ter escolhido estar na vida pública. Quanto tempo você não fala com ele? Eu não falei com mais ninguém do PDT desde a votação. E as pessoas não perceberam isso. Eu estou suspensa do partido. Você não procurá-lo, não? Não cabe a mim. Não o que você diria para ele se você pudesse? Não fui eu que fiz diferente do que disse que faria. Não fui eu que mudei a minha opinião no meio do caminho. Eu estou impedida de estar em novas comissões. Eu tinha um projeto lindo em São Paulo, em que metade da lista seria feita por mulheres. Seria o primeiro partido com metade dos candidatos mulheres. O projeto chamava Vamos Juntas, foi extinguido no mesmo dia. E aí eu acho que é a parte boa de ter acontecido tudo isso. A gente está fazendo um projeto que é suprapartidário, que é a nível nacional, vem muita novidade por aí. A gente tinha um projeto de compliance no PDT, que basicamente a auditoria, comitê de ética, seria o primeiro partido a ter isso. Também acabaram com o projeto. A gente apresentou um PL que fala um pouco disso. Então, o que aconteceu com o PDT me forçou
a ter uma atuação que vá além do partido. Hoje eu estou em 2 comissões que eu só consegui porque diferentes partidos me colocaram. E aí você entra para negociar com todo mundo. E você fala, olha, eu preciso muito nessa comissão, que, por exemplo, é a que retira os recursos próprios de universidades do teto de gás, que é a deputada Luísa Canziani. Ela foi lutar por uma vaga no partido dela para eu estar na comissão. Essa pergunta que o Bruno fez é interessante. O que você diria para ele? Pro Ciro fez, né? Não sei, nunca pensei sobre isso. Eu acho que alguma coisa no sentido de que o Brasil precisava muito que ele ocupasse o espaço que ele disse que ocuparia. Eu acho que o Brasil não precisa de mais uma pessoa que, enfim, está num extremo, que não olha para a realidade, que não olha para as evidências, que está mais preocupado em levantar a bandeira. Eu não acho que nesse lugar o Ciro ganha. Tem muita competição aí para ele. Mas tem um espaço desocupado da centro-esquerda que ele não ocupou. E seria bom para o Brasil se ele ocupasse. Seria Ainda muito dá? bom. Ainda dá tempo? Aí só ele vai dizer. Não tem a menor condição de responder isso. Só a última aqui. O Wagner Valente pergunta se você pudesse indicar um novo ministro da Educação, quem você indicaria? Boa pergunta. Rapaz, eu tenho uma visão de mundo muito diferente do Bolsonaro, né? Para começar. Então, não acho que ele seguiria a minha indicação. Mas a gente tem boas pessoas no Conselho Nacional de Educação. Eu acho que seria um lugar para ele olhar, e acho que ele está olhando um pouco para o CNE. A gente... Não sei, tem bons secretários Brasil afora de educação. Eu acho que ele tem alguns nomes aí que ele poderia. De novo, vocês não me coloquem nesse lugar de ficar falando o nome de fulano, ciclano. Aí eu esqueço de falar quem eu deveria falar. Mas para dizer... A gente está aqui no nosso lugar. Essa pergunta nem foi minha, foi de um seguidor. CNE, muito tem boa a bons pergunta secretários dele. estaduais que ele poderia estar olhando. Deputada, a senhora falou de redes sociais. Nós todos aqui, como jornalistas, também estamos naquele buraco. E vem se tornando, e principalmente me parece no último ano, um poço de agressividade, de violência para todo mundo. E que são coisas que são, obviamente, não só existem os algoritmos que incentivam reações o mais agressivas, o mais intensas possíveis, e incentivam mesmo, como também existem movimentos que são organizados mesmo, né? Com a turma de WhatsApp, vamos para cima de fulano, ou vamos para cima de Beltrana, os argumentos são esses, aqueles, tudo mais. Agora, eu não conheço nenhum jornalista que quando para ali numa mesa de bar para conversar, não fale... Olha, eu sinto o baque. É duro. Mexe emocionalmente e mexe muito. Como é que é pra você? Assina embaixo e fala... É duro, mexe emocionalmente. A porrada foi grande pra cima de você, né? Não, a porrada tá sendo grande há 3 meses. Né? Ela, enfim, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu apanhei. Mas... nunca aconteceu de ter uma ação tão concertada. São as mesmas pessoas, são os mesmos perfis, dos mesmos partidos, mas elas estão falando da minha honra. E quando eu conheço uma pessoa, eu brinco agora, eu não tenho ideia de qual fake news você ouviu falar sobre mim. Então pergunte logo, pra gente poder tirar isso da frente do caminho. E não sei o que dizer. Eu aprendi muito no recesso parlamentar, que eu trabalhei inteiro, porque foi logo depois da Previdência, que se eu não me protegesse, eu não ia dar conta. O que é se proteger? Eu faço terapia toda segunda-feira de manhã, e para mim saúde mental é uma coisa muito importante, mesmo sabendo do preconceito. Algumas pessoas vão olhar para mim e me achar mais fraca por fazer terapia, mas eu perdi um pai por causa desse preconceito, então eu faço com muita dedicação. Eu tô tentando ir ao parque, tô fazendo aula de dança em Brasília, terça e quarta de manhã. Tô tentando comer direito, tentando dormir direito, são vários tentanos na minha vida nesse sentido. Mas porque eu fiquei com muito medo, que eu não fosse dar conta. Acho que foi a vez que eu cheguei mais próxima de me questionar se... será que eu aguento? Porque você chora, você se desespera. Já aconteceu de eu estar uma vez em um restaurante e ter um grupo do PDT de vários homens bêbados que ficaram me atacando por 2, 3 horas. E aí você tem medo físico, você tem que ficar mal psicologicamente. Então dói. E aí acho que o aprendizado constante para mim é que eu não vou mudar as pessoas. Eu vou continuar incomodando e se eu fizer um bom trabalho, eu vou incomodar cada vez mais. Então eu tenho que estar forte aqui dentro. Posso dar uma pergunta? Rápido, Pedro. Não sei se a resposta vai ser rápida. O Pedro está inspirado. Os dois rápidos. Não, a questão é qual é
a partir disso, qual o papel, ou como que as redes sociais são benéficas, ou quanto que elas, na verdade, envenenam a política? Você tem alguma posição? Eu sempre olhei para as redes como um instrumento, tecnologia de forma geral. Eu acho meio absurdo culpar algo como Facebook, Google, tipo, não são pessoas. Agora, eu acho que quem está na frente dessas empresas tem que ser muito mais responsável do que está sendo hoje. Porque nesse momento estão sendo um instrumento do mal para várias coisas. E é claro que, enfim, extrema esquerda, extrema direita, ideias malucas e mentiras sempre existiram. Agora, elas são potencializadas de um jeito com as redes sociais que é assustador. É assustador mesmo. Hoje eu sei que tem milhões de pessoas, talvez, que nunca cheguem a me conhecer pessoalmente, mas que já viram vídeos completamente nojentos sobre mim, completamente mentirosos. Então, eu acho que, com o cuidado que a democracia pede, que a liberdade de imprensa pede, a gente tem que ter mais cuidado, porque antigamente você olhava para a mídia e falava, olha, tem alguém fazendo uma moderação de conteúdo, tem alguém tirando o que é, sabe, muito esdrúxulo e mentiroso. Hoje a rede social não faz isso. Então, eu sou do time que entende que também não posso falar assim, vocês são culpados, vamos acabar com as redes sociais, mas que a gente tem que ter uma regulamentação maior. A rede social, ela potencializa o que ela viveu no restaurante, quer dizer, um grupo que a atacou. Propagando um monte de mentira que nunca tinha me visto. Só que antes esse grupo ficava ali no restaurante, agora o Twitter está prometendo que vai agora penalizar, inclusive pessoas públicas, isso vale para presidentes, parlamentares que usarem as redes para esse discurso de ódio aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas olha só, olha como as coisas mudam enquanto a gente está sentado aqui. Estou até com medo agora. O delegado Valdir, do PSL, jogou a toalha agora de manhã e abriu mão da liderança do partido na Câmara. O Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, fez uma lista indicando o ex-futuro embaixador. A gente nunca sabe o que o Eduardo Bolsonaro vai ser. Teve essa reviravolta agora de manhã. O Globo hoje de manhã falava de um Tércios, né? De alguém que não seria nem o 03, nem o delegado Valdir. Então parece que vai ser o Eduardo. Pelo que estão me passando, é Eduardo. Então, a Bia está me contando aqui que é o Eduardo Bolsonaro, sim. O governo tinha expectativa de botar o Eduardo Bolsonaro, entre outros motivos, porque eles percebem nisso uma saída honrosa para a questão da embaixada. Porque não ia passar no Senado. Porque o Senado não ia aprovar ele, não dava para. Os senadores perceberam isso como um enorme desgaste e isso se tornou meio que... Agora, eu fico curioso se isso aconteceu... Nosso país é uma questão de meritocracia, o nosso país incrível, né? Agora, eu fico curioso, eu não sei se você, Mara, tem algum tipo de informação, ou talvez você, deputada, porque se é o delegado Valdir que está jogando a toalha... Isso quer dizer que houve uma negociação. Isso quer dizer que combinou-se um preço. Foi a primeira coisa que eu pensei. O que eles pagaram para que ele abrisse mão? Pois porque não necessariamente em dinheiro. Alguém corrupto, mas alguma coisa aconteceu. Houve um preço que foi cobrado da família Bolsonaro. E eu estou curiosíssimo para saber... Quanto custou? Quanto custou? Quanto a gente vai pagar, né? Enquanto a gente, população, brasileiros pagaremos. Vamos dizer que é um país em que o presidente abre mão de negociações importantes para esse país, reforma tributária, reforma do Estado, reforma educacional, para que o filho dele não fique mal na fita. O que a gente acharia desse país? Aí a gente volta aqui para a discussão. Pois acabou, como dizem por aí, acabou a mamata, né? É um protesto que começou contra o aumento na passagem de ônibus e que agora tomou uma proporção enorme no Chile. Exército na rua, estado de emergência decretado, toque de recolher, cenas que não se viam desde a ditadura do Pinochet. Mais de 700 pessoas foram presas, 7 morreram nos incêndios provocados durante os protestos. 10 hoje de manhã. 10, Pedro está aqui. Segundo El Mercúrio, hoje de manhã eram 11. O último que eu eram vi 10. Mas o último que eu vi ainda há pouco era 11. Eram 11. Enfim. Bom, casas e lojas foram saqueadas, o governo voltou atrás da decisão, mas os protestos não pararam. Mara, o que está acontecendo no Chile? O que está acontecendo no Chile? O que está acontecendo no Equador? O que está acontecendo no Líbano? O que está acontecendo em Hong Kong? O que está acontecendo na Argentina? O que está acontecendo... E o que vai acontecer aqui? 2013 no Brasil. 2013 no Brasil. 2018 na França. Occupy Wall Street. Indignados na Espanha. O grande problema é, se você resumir o que está acontecendo, esses movimentos, a questões ideológicas. Se você resumir isso à direita ou à esquerda, ferrou. Porque a resolução disso é muito mais complexa. A questão da desigualdade, ela está fervendo. E quando a gente fala em desigualdade,
é muito mais complexo do que se imagina, porque a desigualdade, você primeiro tem que ter uma riqueza para repartir, porque não adianta você ser mais igual no Afeganistão, né? Então, assim, essas pessoas, você tem que criar uma riqueza e repartir melhor essa riqueza, e isso não é simples de fazer, é complexo. O Chile chama bastante atenção, quer dizer, primeiro, pouco tempo em relação ao Equador, o que aconteceu no Equador. Segundo, o governo Piñera, ele não estava prestando muita atenção na sexta-feira em relação a isso. Tanto que rodou uma foto dele comemorando o aniversário do neto numa pizzaria quando o pau já estava comendo. Ele não se deu conta. E isso é interessante que os governos percebam isso. A revolução se arma, a insatisfação. A insatisfação vai contaminando, vai agregando, e o governo não se dá conta disso. Está ali resolvendo questões do cofre do PSL, não sei o que, e não vê o que está se armando. Aí, quando estoura mesmo, quando vem... E as pessoas... a minha sogra é chilena. Eu falei com ela no telefone, ela falou assim... Ela estava arrasada. Ela falou, eu não via isso desde 1973. Estão quebrando tudo. 73, é bom lembrar, é o momento que há o golpe de Estado do Pinochet contra o Salvador Allende. E que vão os militares para a rua, 11 de setembro chileno. Chileno, exatamente. Então, ela ficou apavorada. E o que acontece? O que aconteceu ontem? Ontem, o Piñera estava reunido com o líder, o presidente do Senado, que é da oposição. Que é um socialista. Que é um socialista, que não visitou o Bolsonaro, não foi no almoço lá com o Bolsonaro, com o líder da Câmara e com a Suprema Corte. E aí o líder da oposição, ele dá uma declaração dizendo o seguinte, olha, nós temos que nos unir para criar um novo modelo. Então, assim, é oposição e governo. E aí, aquilo que você falou, bate muito. Quer dizer, alguém tem que assumir, tem que fazer isso, essa coisa. Porque não adianta. A frase que tem sido dita não é pelos 30 pesos, é pelos últimos 30 anos. Quais são as reclamações que estão nas ruas nesse momento? Se você vai colocar uma questão ideológica. Nos últimos 30 anos, a esquerda esteve no poder no Chile. A direita está há 5, quer dizer, os 4 anos e agora o primeiro ano do Piñera, os 4 anos do mandato anterior. Então, assim, a Michelle Bachelet, que eu repito isso sempre que vão atacar a questão da Previdência no Chile, que deu errado, que não sei o quê. Primeiro, o sistema chileno, ele é saudável, ele é um dos 8 mais sustentáveis do mundo. Houve erros, tem gente fora e eles estão consertando. Agora, Michelle Bachelet, que, assim, está acima de qualquer suspeita em relação ao seu compromisso com o combate à desigualdade. Ela não mexeu na estrutura da Previdência chilena. O que ela fez? Ela criou a parte da Seguridade Social, atendendo aqueles que não vão ter condições. Agora, a questão no Brasil é que aqueles que combatem reforma da Previdência, mudança e tal, eles falam, porque ele vai ter que trabalhar até a morte, vai ter que fazer com o meu... Não, ele tem que ter oportunidades antes. E para ter as oportunidades antes, ele tem que ter investimento em educação, ele tem que ter um país funcionando, uma economia funcionando. O que está acontecendo no mundo é o seguinte, você tem 2 revoluções muito importantes. A revolução tecnológica e a revolução do aumento da expectativa de vida. E isto mudou. Tem uma mudança estrutural no trabalho, no modelo econômico, no modelo da Previdência, no modelo tributário. Isso mudou. E as economias têm que achar um novo modelo econômico. Posso dar um pitaco, Mara? Em cima do... Eu queria entrar também. Pois porque eu acho que tem uma questão aí. Em geral, quando esse tipo de explosão social acontece, a esquerda mete a culpa no fantasma do neoliberalismo, né? E neoliberalismo é aquele negócio bacana que para cada pessoa... Isso já está acontecendo. Claro. E para cada pessoa diferente a quem você pergunta, neoliberalismo tem uma definição diferente. Né? O neoliberalismo é um fantasma, uma coisa que não existe, um espantalho. O que acontece puxando aí pela revolução digital, todas as indústrias, não são apenas as empresas, as grandes indústrias, a indústria da energia, a indústria do entretenimento, a indústria do mercado financeiro, todas as indústrias estão sendo afetadas. Aí o que acontece é o seguinte, os processos de automação da tecnologia fazem com que você precise de menos gente trabalhando. Então, pela primeira vez, desde a Grande Depressão, nós temos 3 grupos que entraram no mundo de precariedade na vida.
E pela primeira vez, dentre esses grupos, está uma gente que tem diploma. Diploma que sempre foi uma garantia de eu terei emprego, não é mais. A gente tem um bando de engenheiro dirigindo Uber no Brasil, no Chile, em Nova York, onde for. 2, operários que sempre tiveram garantido uma vida na classe média, ainda que fosse na classe média baixa. As fábricas estão todas robotizadas. Né? O Trump foi lá para o cinturão da ferrugem prometer que ia trazer de volta as fábricas da China. O que ele não falou é que na China essas fábricas não tem mais operário lá dentro. E 3, você tem os países que dentro dessa situação, cada país tem uma história específica, né? Você acha que Venezuela e Síria são coisas diferentes, mas existe uma penca de países que estão derretendo no mundo, em essência, porque a economia está mudando a sua base. E essas pessoas de classe média, né, imigram. O Chile é um dos países que está recebendo muitos venezuelanos. Sim. Então você tem esses 3 grupos. Gente com canudo na mão que não tem emprego porque as empresas enxugaram. Operários que não têm emprego porque as fábricas automatizaram. E um bando de gente que era classe média e vivia bem no seu país e teve que migrar. Essas pessoas, uma olha para a outra e acha que o problema dela não tem nada a ver com o problema... O cara com diploma acha que não tem nada a ver com operário ou com imigrante. E o problema deles é o mesmo, é um problema que está dado no mundo. Todos interligados. E não é trivial resolver. E é por isso que a gente tem tanto demagogo sendo eleito no mundo. Porque, nesse momento, só demagogo tem um discurso com uma fácil solução. Fala, tá. Eu queria só um rápido comentário sobre a revolução tecnológica. Ela está acontecendo muito rápido e ninguém percebeu isso. Eu sempre, quando falo com estudantes, brinco com eles, olha, 2030 daqui quantos anos? 11 anos. Os estudos mais recentes falam que daqui 11 anos, 2030, de cada 10 empregos, 8 não existem ainda. O que é isso? Como é que você prepara alguém para isso? Como é que você prepara para 5 a 8 ocupações ao longo da vida? Como é que você sai do modelo de estuda, trabalha, aposenta, para o modelo de faz os 3 ao longo da vida em uma ordem completamente diferente? E aí, nesse momento, concordo 100% com o que você trouxe. Ninguém sabe a solução, não é só o Brasil, ninguém sabe. Como é que você lida com mudanças climáticas? Tem gente que fala que a gente tem 23 anos, no máximo, para chegar em um ponto que a gente não consegue mais parar o aquecimento global. Como é que você lida com automação e digitalização e todos esses dons que existem hoje, impressão 3D, etc., sendo que a gente tem uma possibilidade, sim, de ter um desemprego em massa. Uma galera que não vai ter uma ocupação na sociedade. A desigualdade está crescendo a nível global. E aí, uma coisa que é importante dizer, acho que se relaciona muito com a política, é a classe média indo para baixo. É assim que está aumentando a desigualdade. Está todo mundo desesperado, sem saber para onde ir. Nessa hora, quem tem resposta é quem não entendeu o problema, porque dá uma resposta completamente simples e absurda para uma coisa muito mais difícil e complexa. Milagrosa, e a gente né? não encontrou isso como sociedade. Eu acho que desde 2013, o Brasil não tem ideia do que quer. A gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer desigualdade, a gente não quer corrupção, a gente não quer essas coisas todas que estavam postas. Mas o que a gente quer como país? E aí eu volto para minha bandeira, que é educação. Tem um artigo muito bom do professor Pastore que fala sobre isso. A gente não vai sair desse imbróglio que se criou se não tiver curso técnico de qualidade desde o ensino médio, se não tiver o ensino ao longo da vida, se a gente não mudar completamente a aposentadoria. Como é que a gente vai fazer com que o motorista do Uber se aposente, o entregador do Rappi se aposente? Motorista Tudo mudou. do Uber... Por enquanto. Por enquanto. Porque logo Exatamente. vai ter mais automático. motorista no Uber. Só para botar Vai ter mais uma informação, massa de gente desempregada. Nissan e Toyota botam nas ruas de Tóquio para as Olimpíadas do ano que vem os primeiros carros autônomos de nível 4. O nível 4 do carro autônomo é aquele que você vai para o banco de trás, abre o Harry Potter e se entrega. Aí você tem uma discussão de Ou uma seja, reforma E é tudo trabalhista. muito rápido, não dá motorista. tempo de criar uma solução, já muda tudo de novo. Aí, O modelo de negócio da de Uber... 2020, ano que vem. Ano que vem. Isso daqui a pouco modelo tá de negócio no mundo Uber, inteiro, né, Uber, Pedro? Cabify, Lyft, 99, tá tudo no vermelho. Todas. Porque o modelo de negócio delas todas parte do princípio de que entram no azul quando não precisa pagar Não precisa pagar motorista. E você aí tem no Congresso, passa uma reforma trabalhista em que está se discutindo a legislação da Era Vargas. É isso. Peraí, Gente, a gente industrialização. vai entendeu? mudar Muito doido. totalmente de editoria. Agora a gente vai para a editoria que o Andreasa ama. Pena que ele não está aí, ele é expert nessas coisas. Parabéns ao cantor Leonardo e à jornalista Poliana Rocha pelos 23 anos de casamento. Não é bonito, gente? Para comemorar as bodas de palha, aposto que você não sabia dessa, né, Bruno? Bodas de palha. O cantor publicou um post romântico no Instagram declarando seu amor à esposa.
Já ela optou por uma mensagem mais sincerona, que, gente, doeu até em mim. A Poliana lembrou que ao longo de 23 anos de casamento passou por decepções e traições, mas conseguiu segurar a família com muita luta e perseverança. Ô Pedro, casamento é assim mesmo? Tem que ser guerreiro na hora de segurar a onda pra... Você tu já teve 2. Você tá perguntando pra mim que já saí de 2? Então, você tem que ter aprendido alguma coisa nesses 2 casamentos. Marilis, você me conhece o suficiente pra saber que eu já tô praticamente casado de novo. Ou Você seja, já tá praticamente casado de novo. Ou seja, otimista. eu ainda não desisti. Ó, você e o Bolsonaro, ó, 3º casamento. Por favor. Essa pergunta tinham feito pra uma mulher, não vou fazer não, porque eu achei muito machista. Aqui, alguém, já levaram chifre? Conseguiram perdoar? Defina perdão. Eu tenho 25 anos, então assim, não tenho um vasto repertório. Eu acho que não, mas tem muito pra viver ainda, né? Pois olha, eu já levei chifre, não perdoei, quero que morra de diarreia. Eu acho que sim, mas só descobri Você isso acha depois que que eu sim? tava separada. Só depois que eu me separei. Eu fui casada há 20 anos. Alguém tem alguma coisa, assim, inspiradora pra me dizer, pra quem ainda não Pedro, casou? com certeza que o Pedro Homem eu nunca acho- assume. Você eu já acho- levou um chifre? não é um lugar para discutir esse tipo de coisa. Não, Imagina, eu já a gente levei. sempre tem esse, Não por esse isso. momento de descontração, sempre acontece no final do programa. A gente tem pauta que fala de sexo, o Andreasa ama essas pautas. Eu já levei, e dependendo das circunstâncias, de longe uma das coisas mais dolorosas que É você muito pode doloroso. viver. De longe uma das coisas mais dolorosas, horrorosas que você pode viver. Perdão. Eu não sou religioso, eu não tenho essa obsessão com perdão. você tem que perdoar, esse tipo de coisa. Eu acho que você tem que, na vida, se livrar da dor, se livrar do rancor. Perdão, acho meio... Meu psicanalista me absolveu, falou que eu não precisava perdoar coisa nenhuma. E Eu sou da falei, religião que freudiana ótimo, também. Exatamente, eu sou da religião freudiana. O que eu tenho para falar sobre isso? Alguma lição? Todo mundo passa por isso, dói muito, mas passa. E daí, quando você olha para trás, você fala assim, nossa, do que eu me livrei? Mas a gente tem que aprender alguma coisa com essas histórias. E a gente eu acho que sua definição está perfeita, Marilis. Posso trazer uma coisa de um livro? Claro, poxa! Os 3 namoros que eu tive não foram assim, não serviram para dar muita inspiração para isso. Na Semana da Previdência, logo depois, eu li um livro, daqui a pouco eu me lembro do nome, que eu gostei muito, até falei sobre ele em uma coluna, que ele fala um pouco, a ridícula ideia de nunca mais te ver, que ele fala da Marie Curie, da história dela com Pierre, e depois da vida dela depois, e fala da filosofia cigana, que foi importante para mim naquele momento, que era uma perda diferente, não era um luto, mas estava perdendo alguma coisa. E ele falava que na filosofia cigana, na cultura, você sempre deseja que as piores coisas aconteçam primeiro. Porque toda a vida ela tem dor. Tudo que você faz na vida tem dor, tem tragédia, tem coisas ruins. Então que elas venham primeiro para que o final seja aventuroso. Então eu acho que é um pouco disso. Acho que faz todo sentido. O que vocês Acho estão que venham falando. primeiro na idade adulta, né? Porque coisa ruim com criança eu acho que é cruel demais. Justo. Justo. Mas, Assim Pedro, eu é concordo. difícil vir na idade adulta. A gente, na adolescência, quando é muito jovem, a gente se apaixona mais fácil, a gente acredita nas pessoas Mas mais eu acho facilmente. que dói menos na adolescência. Imagina, a gente Não, quer não, morrer. imagina, é extremamente dramático, mas tipo, 2 É semanas dramático, depois... é verdade. Passa muito rápido. 2 Passa semanas muito depois, rápido. Eu acho que deixa, inclusive, marcas menos traumáticas. Acho que na vida adulta é mais duro. Agora, verdade. gente, olha só, tem a traição, mas tem também relacionamentos que são bem legais, ótimos. Claro que e tal, tem, né? claro Quer que dizer, tem. Eu tô dentro de um não- desses. Demonizando. Eu também. eu também. Olha, eu eu fiquei hoje. 20 anos casada, me separei, tudo bem, numa boa. E hoje eu tô numa relação muito legal, sabe? Eu brinco que eu troquei o marido por uma empresa, porque... porque não dá pra ter as duas coisas juntas. O marido não aguenta o tranco de você empreender. Já o namorado acha legal, tá junto, sabe? Então... Não, porque tem muito... meu marido é super apoiador e torce.
É bacana. Mikael é bacana, eu voto a favor. Mikael é bacana, pelo menos por enquanto. E você? Você já levou um chifre? Conta aí pra gente nos comentários, abre seu coração. Eu sou leitora de comentário, eu leio tudo que vocês escrevem aí. O Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Comenta o que você achou, compartilha se curtiu. Para quem já é membro do canal, a gente continua a conversa falando sobre o Enem e sobre a escola sem partido. Belo Horizonte é a primeira capital a aprovar o projeto na Câmara. Se você ainda não é membro, tá esperando o quê? É só clicar aí no retângulo azul embaixo do vídeo. Valeu, galera. Até mais. Não, gente, eu lembro quando eu passei por essa situação que é horrível, óbvio, você descobrir que, né, foi traída e tal. Eu ficava com essa coisa, porque precisa perdoar. Eu não sou religiosa, não tenho nada que... Mas acho que é uma coisa que você cresce ouvindo e tem uma coisa meio namastê, tipo, você tem que... E aí, numa das sessões, eu conversando com o psicanalista, ele... Você conhece ele, que ainda é super... O Francisco Daut. Claro que eu conheço. Daut é super bocudo, eu falando do perdão dele, olha assim...